Também louvar a Deus pela vida de todos os obreiros dessa casa. Deus os abençoe, cada um na função que Deus tem ordenado e tem confiado algo, né? Então, é um privilégio ser uma pessoa que Deus confiou algo para nós. Louvar a Deus também pelo nosso irmão que nos recebeu ali na porta. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelo o respeito aí. Deus continue honrando o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero ser grato pelo convite de poder estar aqui mais uma vez. Já faz alguns longos anos que eu estive aqui, mas Deus é aquele que prepara a oportunidade. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. Nós iremos meditar aqui alguns minutos numa palavra que Deus tem colocado no meu coração e tem falado comigo. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Êxodo, capítulo de número 33. O versículo. Iremos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Depois, iremos ler o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Êxodo capítulo 33, versículo 1, vai dizer assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. Versículo 4 ainda, irmãos. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Versículo de número 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quantos podem glorificar ao Senhor pela sua palavra? Bem? Igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs. O texto que nós lemos é um texto conhecido por cada um de nós. É um texto já muito ouvido em pregações, um texto com certeza meditado de uma maneira particular, mas também meditado de uma maneira coletiva, né? É um texto que ele é muito aplicado. E esse texto, assim como o livro do Êxodo, um livro que o seu nome ele deixa muito claro a intenção deste livro, né, que significa saída, sair. Então é um livro que marca a saída do povo de Israel do Egito. E não tem como falar desse texto ou falar do livro do Êxodo e não falar do nosso irmão Moisés, do nosso de Moisés, que foi um grande líder. E com Moisés a gente aprende algumas coisas, né?
que eu quero aqui compartilhar com os irmãos nesta noite. Em alguns minutos, o pastor Ricardo muito generosamente nos deu um tempo, mas queremos ser prudentes, né, com a questão do horário. Nós vamos observar que Moisés, o seu nome, alguns acreditam-se, né, porque tem alguns no plural significado, mas o mais, podemos dizer aqui, coerente com a situação que ele nasceu, é que o seu nome significa tirado das águas. Porque, de fato, o Moisés ele foi tirado das águas no que ele estava ali nas águas para uma proteção que a mãe dele lhe colocou ali. Moisés, essa história, ou a sua história, vai se passar de 1350 a 1250 anos antes de Cristo. Antes que Cristo nascesse, né? Moisés, ele era da tribo de Levi. Moisés era filho de Joquebede com Anrão. Moisés, ele era o irmão mais novo de três pessoas, né? Seus outros irmãos eram Arão e Midian. Moisés era casado com uma mulher por nome de Zípora. E Moisés, ele tinha 2 filhos, homem, um por nome de Gerso e outro por nome de Eliezer. Moisés era um homem que a Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 7, versículo de número 22, o escritor ali, né, Lucas, que sugere o livro de Atos dos Apóstolos, vai deixar muito claro que ele foi ensinado em toda a ciência egípcia. Então Moisés era uma pessoa, até pelo lugar onde ele cresceu, né, na casa ali de Faraó, ele era uma pessoa muito instruída, né, uma pessoa que teve a oportunidade de ser muito bem instruído. E em Atos dos Apóstolos, versículo 22 do capítulo 7, vai dizer isso, que ele foi instruído em toda a ciência e era poderoso em suas palavras, e não somente nas palavras, mas o texto ainda vai dizer que era poderoso nas suas obras. Esse era Moisés. Moisés era um homem que a ele foi dada a oportunidade de entregar algo da parte do Senhor que levou o povo durante todo o tempo até Cristo. E por que não dizer que até hoje perdura para aqueles que não reconhecem Cristo como o Salvador, que é a lei. Então Moisés também é conhecido como um legislador, né? Agora, Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, no versículo de número 24, Paulo vai deixar muito claro que a lei que Moisés entregou, dirigido por Deus, foi um aio, até que chegasse a graça, né? E a palavra aio que Paulo usa ali, aos Gauleuses ou aos Gálatas, era a palavra atribuída aos homens que eram servos de algumas pessoas incumbidos de levar as crianças até o estudo, ou levá-los até que ele pudesse caminhar sozinho. Então a lei levou o povo até um ponto que eles pudessem ali caminhar em liberdade. Então a lei levou até que chegasse a graça, porque a graça agora libertou o povo. A graça agora deu uma nova oportunidade de viver por fé, de ser reconhecido por essa graça, que é um favor que não merecemos. Porém, eu faço aqui um parênteses. A graça, ela é a ausência de mérito, mas não é a ausência de esforço. Isso tem que ficar muito claro. Eu digo porque, às vezes a gente acha que porque nós temos a graça, eu não preciso mais esforçar para nada. Porque eu tenho a graça, tudo que eu fizer está feito e todos os momentos eu terei oportunidade e mais oportunidades. Então a gente tem que ter isso em mente, que a graça é uma ausência de mérito. Até porque, se a gente verificar Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós.
né? Mas é mediante a fé. Então não é pelo meu fazer, não é pelo meu mérito, não é simplesmente pelo que eu estou realizando, mas é por um favor que eu não mereço. Agora, a graça faz com que depois que ela me alcance, eu a reconheço, as minhas atitudes começam a ser mudadas. De tal forma que o próprio Paulo vai dizer que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. De tal forma que o pecado que dominava nós, quando a gente reconhece essa graça, esse pecado já não faz mais sentido da gente continuar nele. De tal forma que quando a gente reconhece essa graça, a gente começa um processo de santificação, no sentido de ser santo. E a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se ainda. Agora vem um outro parênteses. Ser santo não é sair do mundo. Ser santo é o mundo sair de dentro de nós. Isso também tem que ficar muito claro. Porque às vezes eu penso que por eu ser santo, eu não posso mais trabalhar. Porque lá não tem todo mundo santo. Por eu ser santo, eu não posso mais estudar. Porque lá tem pessoas que não são santas. E ser santo não é você sair de certos ambientes que você precisa estar até para poder ter recurso. Ser santo é o mundo sair de nós. Eu estou nele, mas o mundo não me domina mais. Eu estou trabalhando, mas atitudes que ali tem não dominam a mim. Eu estou estudando e coisas que acontecem ali não dominam a mim. Aí Paulo vai dizer que agora que ele está em Cristo, as coisas que ele praticava antes, ele coloca como esterco. Não vale mais nada. Ou seja, não significa mais nada. É como aquele que fumava e quando está em Cristo agora, ele tem nojo de fumar. É como aquele que falava palavras torpes, palavras erradas, e agora essas palavras, ele tem a coerência de saber que não precisa mais dessas palavras. É como aquele que tinha contenda na sua casa, mas agora que ele está em Cristo, ele é um pacificador. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando nós somos alcançados por essa graça, a nossa atitude muda. E aquilo que nós fazíamos já não tem mais falta. E a gente até olha com um olhar de vergonha. Como eu estava preso. Aí é como o filho pródigo. A Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo de número 15, que ele estava ali fazendo coisas que parecia bom, né? Pegou a sua herança. Mas a Bíblia vai dizer, pastor Ricardo, que quando ele sente fome, não tem o que comer, ele olha a comida dos porcos, e ali é a alternativa que ele tem para se alimentar. A Bíblia vai dizer assim, e caindo ele em si. Então naquele momento tem um estalo, o que eu estou fazendo? E quando nós se achegamos a Cristo, nós temos um estalo, a escama dos nossos olhos cai, e agora a gente começa a andar na luz, porque Cristo na luz está. Aleluia, Jesus. Nós começamos a nos interessar pela palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer em Salmo 119, verso 5, o verso 105, um texto muito conhecido. Se você colocar uma lâmpada nos seus pés, trazendo para os dias atuais, ele vai conseguir alumiar ou iluminar onde você está. Então, a palavra do Senhor, ele consegue iluminar o meu hoje, o meu agora. Ele consegue me orientar agora. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não só cuida de mim através da palavra agora, porque Ele ainda tem luz para o meu caminho. Então todo o meu caminho, o meu amanhã também está na mão do Senhor. Então quem está em Cristo, ele tem uma orientação para o hoje, e Cristo também quer participar da sua orientação, da sua decisão do amanhã. Aleluia. Quantos creem que Jesus está orientando hoje aqui? Quantos creem que Jesus ele quer participar da sua decisão do amanhã? Aleluia, Jesus. Às vezes você vê pessoas que estão agoniadas, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Você olha e diz, ora a Deus. Porque Deus esclarecerá no teu coração. Ora a Deus, porque Deus está interessado no teu amanhã. Agora, o texto sagrado vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 7, que Moisés, ele morreu com 120 anos.
E de uma maneira assim, um tanto quanto sobrenatural mesmo, porque o texto vai dizer que Moisés, ele não, no versículo 10, versículo 11, vai dizer que ele foi um grande profeta. E também vai dizer que ele não viu seus olhos escurecer e não perdeu o seu vigor. Moisés morreu com saúde. Moisés não morreu porque estava velho, ou porque estava sem vigor, ou porque estava sem saúde. Deus simplesmente finalizou seus dias na terra. Não somente finalizou, como a Bíblia Sagrada ainda vai dizer que Moisés foi sepultado em um local que até hoje não se sabe onde foi. Foi em Moabe, mas onde não se sabe. Esse então é Moisés. Agora tem algumas lições que eu aprendo com Moisés e que nós aprendemos com Moisés. Antes de chegar nesse texto do capítulo 33. A primeira lição que eu aprendo na vida de Moisés é que a vida de Moisés foi uma preservação para o propósito de Deus. Êxodo capítulo de número 1 vai mostrar situações que Faraó estava tentando acabar com os egípcios. Ou melhor, com o povo de Israel no Egito. Porque o povo de Israel, ele inspirava ameaças para Faraó, porque o povo estava crescendo. E a Bíblia diz que quanto mais afligia o povo de Deus, mais o povo crescia. A Bíblia vai dizer agora que ele determina que todos os meninos menores de 2 anos sejam mortos. E a Bíblia vai dizer que as parteiras ali não fazem isso. A Bíblia vai dizer que agora ele manda lançar na água. E a Bíblia vai dizer que para que fosse morto. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, simplesmente betumou uma arca, colocou ele dentro e mandou ele. Para que ele ficasse nas águas, mas não morresse nas águas. A Bíblia vai dizer que a filha de Faraó estava ali na beira do rio e viu. E teve compaixão, uma compaixão que Deus colocou no coração dela. Porque Deus, irmão, Ele usa quem quer para nos abençoar. Deus, Ele prepara pessoas para nos abençoar no nosso caminho, sim. E às vezes pessoas que a gente nem imagina, Deus prepara. De tal forma que quem ficou determinado agora para cuidar daquele menino foi a própria mãe de Moisés. Olha o tamanho do milagre. Então Deus preservou a vida dele, preservou. E por que não dizer que nesta noite aqui, quantas pessoas Deus já preservou para que nós estivéssemos aqui nessa noite? Quantas foram as situações que vieram para a gente não estar aqui e nós estamos aqui? Quantas das vezes a gente pensou em parar, desistir, vieram desânimos, a gente falou, eu não vou mais, eu não faço mais, eu não estou mais nem aí, Deus, Ele não deve estar muito aí comigo. Quantas das vezes, e mesmo assim, o nosso coração não para de aquecer, é Deus preservando a nossa vida para o propósito dEle. Aleluia. É Deus preservando. Nosso irmão contou o testemunho, né? O nosso irmão aqui, de uma peça, de uma questão, estava chegando aqui, né? Foi o irmão que falou, né? É Deus preservando. É Deus cuidando de nós. Então Moisés, ele foi preservado para o propósito que Deus tinha na vida dele. Então tudo que Deus está fazendo na sua vida é uma preservação para aquilo que Ele tem. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. Aquilo que eu gostaria, mas aquilo que eu também não gostaria. Tem coisas que acontecem na minha vida hoje que eu não entendo, mas amanhã tudo será esclarecido do porquê. Tem coisas que eu queria, mas Deus não prepara. E Deus sabe o porquê. Porque se Deus preparar no hoje, eu saio da caminhada para o propósito de Deus amanhã. Então Deus sabe de todas as coisas. Segundo, o chamado de Moisés foi sobrenatural. Ele simplesmente foi cuidar ali do rebanho do seu sogro, e a Bíblia vai dizer que ali ele vê uma sarça ardendo. E aqui eu faço um parênteses. Enquanto ele via a sarça ardendo, a Bíblia vai dizer que ele vira, porque naquele momento ele vê um anjo, mas quando ele vira, ele ouve a voz do próprio Deus. Então aqui a gente vê 2 estágios. O momento que ele vê algo sobrenatural e o momento que ele se interessa pelo sobrenatural para continuar e Deus falar com ele. A gente percebe aqui, pastor Ricardo, que às vezes Deus nos chama, mas ao invés da gente avançar, a gente recua. Às vezes Deus nos chama, mas ao invés da gente ir,
a gente não se interessa pela continuação do que Deus tem na nossa vida. Aleluia, Jesus. E Deus está falando para nós aqui nesta noite: avança, porque eu tenho muito para fazer na sua vida. Continua, porque eu tenho muito para fazer na tua história. Aleluia, Jesus. Então o chamado de Moisés, ele foi o tanto quanto sobrenatural. Terceiro, o ministério dele foi além das suas capacidades. Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 12. Moisés vai falar para o Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, ou seja, eu não sei falar. Nem de ontem, nem de anteontem, nem de hoje, eu não consigo. E aliás, eu sou pesado de língua. Eu não tenho nenhum perfil daquilo que o Senhor quer para liderar um povo. E Deus vai falar com ele: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor. Versículo 12, vai, e eu serei a tua boca e ensinarei o que você tem que falar. Aleluia, Jesus. Então, quando Deus nos comissiona, Ele entrega um ministério na nossa vida, que é um serviço, Deus, Ele se encarrega de nos capacitar. E não precisa, irmão, a gente pode ter referências. Pessoas que você olha e diz assim: nossa, como ele canta bem. Nossa, como ele pastoreia bem. Nossa, como ele prega bem. Nossa, você pode ter referência, sim, isso é bom. Mas o que Deus tem na sua vida, Deus vai usar da maneira que Ele quer te usar. Aleluia, Jesus. O que Ele tem na sua vida é contigo. E Deus vai preparar tudo, fica muito tranquilo, só faz a tua parte, quer orar, quer ler a Bíblia, quer fazer a tua parte. E a Assembleia de Deus, por sinal, a gente que, por misericórdia de Deus, já andou em alguns lugares, a Assembleia de Deus ela tem uma questão. Eu não estou aqui, de forma alguma, menosprezando outros ministérios, que eu também tenho muita admiração e muito respeito. Mas a Assembleia de Deus tem uma questão, irmãos, que pode perceber. Às vezes você chega num culto igual a hoje, a maioria aqui com certeza trabalhou o dia inteiro, acordou cedo, cansado, e veio aqui entregar o teu culto de gratidão ao Senhor. E aí o pastor, ele dá oportunidade para uma pessoa louvar. A pessoa nunca fez uma aula de canto. A pessoa nunca estudou. A pessoa está o dia inteiro trabalhando, e quando chega aqui você dá um microfone, a pessoa canta, parece que estudou não sei quanto tempo. E com uma graça, com uma unção que somente Deus faz. Não é, irmão? A Assembleia tem isso, irmão. Né? Por quê? Porque é Deus quem capacita. Aí você vê em outros locais, às vezes é tanta coisa que isso é bom também, é tanto estudo que isso também é bom, mas falta muitas vezes a graça, o chamado, a capacitação que vem de Deus. Porque com Deus é o seguinte, irmão. Se chega para você ser um advogado, você tem que estudar lá seus 5 anos de direito, tem que passar na OAB para ser um advogado. E se um advogado chega, você tem que, por respeito, cumprimentá-lo e tratá-lo como doutor. Não é isso? Se chega um juiz, você precisa chamá-lo de excelência. Né? Um médico estuda seus 6 anos, depois estuda mais os seus 2, 3 anos da especialização da área, e aí você chama ele de doutor também. Né? O engenheiro estuda seus 4, 5 anos, você chama ele de engenheiro. Porque isso é honroso até pelo que a pessoa conquistou. Agora, o mistério da obra de Deus é o seguinte, né, irmão? Não menosprezando ninguém. Mas às vezes a pessoa não estudou para ser engenheiro, não estudou para ser advogado, não estudou para ser médico. Mas Deus não está interessado para a obra dele se ele tem essas qualidades, a pessoa. Aí uma pessoa que não estudou para nada disso, Deus olha e fala assim: mas eu quero você para fazer a minha obra. Aleluia, Jesus. Aí uma pessoa simples pega o microfone ou sem microfone, onde ela está, e tem que sentar o juiz, tem que sentar o advogado, tem que sentar o engenheiro. E a pessoa começa a falar da palavra do Senhor e todo mundo olha como olhava para Pedro. Mas isso não é aquele indulto, não é aquele que não sabe falar. Eu quero esse Jesus que ele está falando, porque enquanto ele fala, o meu coração está ardendo. É Jesus que faz isso, irmão. É Jesus. Aleluia. É Jesus que faz isso, né, irmão?
Todo mundo, irmão, que na sociedade tem um cargo, é obrigado a sentar para ouvir o simples. E às vezes essa pessoa, não estou aqui, irmão, falando que pessoas também que ministram, tal, não passam por adversidade, me entenda. Mas às vezes uma pessoa com tanta posição, com recurso, é obrigado a ligar para uma pessoa tão simples e dizer assim: vem na minha casa orar por mim. Vem na minha casa. Vem aqui, eu preciso de uma palavra. Neste momento, tudo que eu tenho não está valendo nada, mas a tua simplicidade, você tem tanta graça da parte do Senhor Deus. Aleluia. E esse é o evangelho simples. É o evangelho que Deus capacita. É o evangelho que Deus chama. É o evangelho que Deus comissiona. É o evangelho que Deus pega o que não está para confundir o que está. É o evangelho que Deus pega o que não é para confundir o que é. É o evangelho que Deus pega um aqui que não tem nada a ver para confundir aquele que tinha tudo a ver. É o evangelho que Deus pega uma pessoa, irmão, que tinha tudo para estar no caminho errado, e Deus dá um banho nele, lava ele, coloca nele a graça, a unção e usa ele. Aleluia. É a capacitação que veio de Deus. E eu creio que nesta noite aqui, através dessa palavra, irmão, Jesus está levantando pessoas aqui neste lugar. Sabe o interesse de Deus aqui, irmão? É que a nossa agenda esteja conectada com a agenda de Deus. Sabe quando você liga em algum lugar e fala assim: vamos em tal lugar? E a pessoa fala assim: peraí, deixa eu só ver. Eu tenho compromisso nessa data. Esse horário aí eu tenho compromisso, não vai dar. E às vezes a gente faz isso com Deus, irmão. Deus tem uma agenda, Ele está contando com a gente na obra. E aí a gente olha e fala: Deus, não vai dar. A minha agenda tem outra coisa aqui. Irmãos, e a gente precisa ter algo no coração. Eu já estou, dá mais 10 minutos. Ninguém cresce se não se envolver de fato e não se comprometer com aquilo que se propõe. Não existe resultado excelente com atitude que não é excelente. Sabe aquele negócio? Se der, eu faço. Se eu conseguir, eu vou. Qualquer coisa eu apareço lá. Não conta comigo. Sabe quem perde, irmão? É a própria pessoa que não está fazendo as coisas com excelência. E às vezes a gente olha e diz assim, no dia desses, o nosso culto lá na sede, na quinta-feira, é um culto um tanto quanto pouco cooperado, bem pouco mesmo, né? Isso eu falo com muita tristeza. E às vezes, vai uns irmãozinhos lá, uns irmãos, 5, 10, 15 irmãos. E às vezes quem não vai, olha e pensa assim: não, mas tadinho dele. Eu estou em casa tranquilo e ele está na igreja. É o contrário, irmão, tadinho de nós. Porque Deus, a Bíblia vai dizer em Coríntios 15, 58, para a gente ser firme, constante e abundante. Aleluia. Sabendo que o nosso esforço não é vão. Sabem quem? No Senhor. Faça quando ninguém quer fazer. Ore quando ninguém quer orar. Leia quando ninguém quer ler. Se dedique quando ninguém quer dedicar. Gideão, no momento de adversidade, não tem comida, não tem local específico, não tem eira para malhar trigo, não tem uva para moer no lagar, porque trigo se malhava na eira, uva se moía no lagar. Agora, como não tem eira e não tem uva, eu vou malhar trigo no lagar, mas eu não vou morrer de fome. E a Bíblia diz que quando ele está malhando trigo no lagar, quando ele está nessa situação, o anjo vem falar com ele.
Porque Deus reconhece aquele que está se esforçando. Aleluia, Jesus. Levanta sua mão comigo só se você puder. Deus vai fazer com que a prioridade dele seja a tua prioridade também. Deus vai conectar a tua agenda à agenda dele. Aquilo que é bom para ele vai começar a ser bom para você. Aquilo que gera alegria no Senhor vai começar a ter alegria para você também. Você vai começar a ter vontade de ir quando Deus quiser que você vá. Você vai começar a ter vontade de voltar quando Deus mandar você voltar. Deus está mudando atitudes aqui nesta noite, porque há um propósito muito maior para a tua história. Se tu crê, glorifica ao Senhor Jesus de Nazaré. Aleluias. Alamai, ovás, aderiquia. Deus fiel. Deus vai convergir a agenda. Convergir. Deus vai pegar a agenda dele e vai começar a ser a nossa agenda também. E aquilo que é pesado vai deixar de ser pesado. Aquilo que a gente precisa fazer com tanto esforço vai começar a ser um pouco mais leve. Aleluia, Jesus. Continuando. Moisés preferiu a vergonha de Cristo do que a fama. Hebreus 11, na galeria dos heróis, vai dedicar ali pelo menos 5 versículos para falar de Moisés. E em 3 versículos vai falar isso. Que ele não quis ser chamado filho de Faraó. Antes ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar das coisas dos egípcios. Então Moisés é uma pessoa que ele teve uma escolha. E hoje, irmão, nós vivemos um tempo que a gente tem dificuldade para ter escolha. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade também nos dias atuais, pastor Ricardo, é para falar não. A gente fala muito sim, né? A gente tem dificuldade para falar não. E a Bíblia é um livro que tem muito não. Tem muito não. E a gente tem dificuldade. Se eu falar não, eu vou magoar. Mas observe, irmão, que quem fala sim para tudo, ele só tem não para aquilo que ele tanto deseja. E quem sabe falar não, ele conquista o sim que ele tanto espera. Observa isso. Quem fala sim para tudo, o sonho dele só fala não para ele. E quem sabe falar não, ele está estreitando tudo para ir atrás do sim que Deus quer e que ele deseja para a vida dele. Aleluia, Jesus. Então a gente precisa se posicionar. A gente não pode ter medo de se posicionar, desde que o nosso posicionamento esteja pautado na palavra do Senhor Deus. E por último agora, não tentando assim finalizar com as lições, porque o texto tem muita lição, mas para a gente ir para o texto principal aqui, eu finalizo, é que Moisés conseguia ver de baixo para cima. Mesmo já estando na função, mesmo já sendo o líder do povo de Israel, chega um momento, Êxodo 18, vai mostrar que chega um momento que Jetro chega para ele e fala: o que você está fazendo, Moisés? Eu estou julgando o povo aqui conforme Deus mandou. Mas isso é pesado, hein? Eu acho que a maneira está errada. Imagina Moisés olhando e falando assim: mas o meu sogro me dando uma lição? Como assim? Não, eu posso te dar uma dica? Divide o povo em grupos. Grupos de 1000, grupos de 100, grupo de 50, grupo de 10. Coloca líderes. E só pede para vir para você os casos grandes. O caso que o de 10 não conseguir resolver, nem o de 50, nem de 100, nem de 1000. Aí vem para você. Moisés, ele conseguiu olhar de baixo para cima. E é bom quando a gente, independente da função e da posição, consegue reconhecer que ainda tem gente acima da gente. É bom a gente saber que sempre tem se a gente tem oportunidade, se a gente ainda tem um pai vivo, que ele é o nosso mentor. A mãe, um pastor, a gente tem que saber reconhecer. E aqui nesse texto, inclusive de Jetro, eu aprendo outra coisa. Jetro deu essa orientação para ele: coloca maiorais de 10, de 50, de 100, de 1000. Imagina, pastor Ricardo, Moisés olhando e dizendo assim: você vai cuidar de 1000. O outro olhando e falando assim: será que eu vou cuidar de 1000 também? Ele olhando e falando assim: você vai cuidar de 10.
Imagina, por que um cuida de 1.000 e outro cuida de 10? Se você está cuidando de 10, faça tudo com o maior empenho possível. Porque daqui a pouco Deus te coloca para cuidar de 50. Não queira fazer as coisas e começar as coisas grandes. Vai escalando aos poucos, porque cada passo que você der vai ficar marcado por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, Jesus. E agora nós chegamos no texto que nós lemos, e eu finalizo aqui. O capítulo 33 nós lemos o versículo 1 ao 4, que mostra que Deus deixa muito claro para Moisés que a presença dele não ia mais com o povo. Ó, minha presença, eu, Deus, não vou mais com vocês. Isso é um fato aqui. Só que o que me chama a atenção aqui, pastor Ricardo, é que mesmo a presença dele não indo, Deus deixou muito claro que ele outorgou a um anjo, que o anjo ia fazer tudo que a presença de Deus ia fazer. Ó, eu não vou, mas o anjo vai. E fica tranquilo, versículo 2, o anjo vai adiante de vocês e vai tirar da frente de vocês todos os povos que eu falei que ia tirar. Inclusive, sabe aquela terra que mana leite e mel? Vocês vão entrar nela também. Fica tranquilo. Então, tudo que eu falei para vocês vai acontecer. Tudo através do anjo. Mas a minha presença, ela não vai com vocês. E a Bíblia vai dizer no versículo 4, 5 e diante que o povo ficou triste. E Moisés ora ao Senhor e fala, não, eu quero a tua presença. Eu não quero o anjo, eu quero a tua presença. Aí no versículo 14, Deus ele atende a petição de Moisés e fala, então tá, então a minha presença irá contigo. E eu darei para vocês, sabe o quê? Descanso. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? E finalizo agora. Por que eles não quiseram o anjo? No meu entendimento, eles não quiseram o anjo, porque o anjo até daria jeito na situação. Tiraria o povo inimigo e faria com que eles chegassem até onde Deus falou. Então, situações seriam resolvidas com o anjo. Mas, com a presença de Deus, não somente a situação é resolvida, mas Deus muda a pessoa para que não aconteça mais as mesmas situações. Então o anjo muda a situação, mas o anjo não muda a gente. Agora Deus, ele muda a situação e transforma a nossa vida. Para que a situação não se repita. Tem muita gente que depende de anjo. Então ele vive precisando de um milagre. Por quê? Porque acontece uma situação e daqui a pouco a situação se repete. Porque muda a situação, mas ele não dá oportunidade para Deus mudar ele. E nessa noite o interesse de Deus aqui através dessa palavra é esse. Eu não vou mandar anjo. Eu quero transformar a tua vida. Aleluia, Jesus. Eu não vou só mudar a situação. Eu vou mudar o seu jeito de ser. Eu não vou só tirar a situação. Eu vou transformar a tua mente. Você vai ver diferente. Aleluia. Eu não vou só mudar a situação. Eu vou mudar a sua maneira de tratar as coisas. Aleluia. Então, às vezes, Deus... A porta de emprego fecha. Eu falo, Deus, eu preciso de uma porta nova. Aí abre uma porta. Aí fecha. Deus, eu preciso de uma porta nova. Aí abre uma porta. Aí fecha. Porque o problema não está na porta. O problema está em quem não está conseguindo manter a porta aberta. Deus prepara uma pessoa e a pessoa não consegue manter o relacionamento. Aí ele fala, Deus prepara uma outra pessoa. Aí ele começa a se relacionar e não consegue continuar. Deus prepara outra pessoa. O problema não estão nas pessoas. O problema é que a gente não deixa Deus trabalhar a gente. Aleluia, Jesus. Porque tem gente, pastor, que tem um comichão. Um comichão. Não. Um dia desses eu até soltei um vídeo um dia desses de uma pregação minha. O senhor permite mais 3 minutos, pastor? Já vou finalizar.
Hoje usa muito um termo, né, irmão, que eu não sei. Eu vou fazer... depois você corta essa parte aí, irmão, que eu vou falar a minha idade aqui. Eu vou fazer 43. E às vezes eu tenho umas palavras que elas são tanto quanto modernas para mim, né? Uma delas é quando eu tenho um filho que está indo para a sua juventude, saindo da adolescência para a juventude. Eu tenho um filho que ele está saindo da sua período infantil para a adolescência, daqui a pouco. E tem um que ainda tem um período infantil grande aí pela frente. Então a gente tem algumas pessoas com uma realidade diferente, né? E eu ouço palavras que eu não ouvia. Um exemplo de uma palavra é tédio. Eu estou entediado. Eu não ouvia essa palavra antes. Não sei se você ouvia, né? Ai, pai, eu estou entediado. Está entediado? Quantos anos você tem para entediar? E uma outra coisa que agora, trazendo para o ambiente mais da igreja, a gente ouve de algumas pessoas que antes também não ouvia tanto. O meu tempo acabou aqui. É uma palavra assim um tanto quanto nova para mim. Meu tempo acabou. O seu tempo, o seu, mas e o de Deus para você acabou? É a questão da agenda, né? Às vezes na minha agenda eu coloquei até o dia 31/7. Aí Deus está olhando lá agora e falando assim, deixa eu colocar a data certa na sua agenda. Não é, irmão? Não é? Tem essas questões, né? O tempo acabou. Acabou porque você quer ou porque Deus quer? Acabou porque você não quer superar o desafio ou acabou porque de fato Deus falou para você encerrar o negócio? Porque o problema, irmão, escuta só, o problema é quando a gente desiste daquilo que Deus quer que a gente persista. E um problema também é quando a gente persiste naquilo que Deus quer que a gente desista. Sim, irmão. E é por isso que é importante não ficar esperando em anjo, porque em Hebreus vai dizer que anjos são ministradores. A palavra ministro no original significa serviço. Trabalho. Então os anjos trabalham para nós. Eles são ministradores. O anjo não consegue transformar o Senhor, pastor. Não consegue. Agora Deus transforma a gente através do Espírito Santo. Irmãos, e a Bíblia Sagrada é um livro de princípios. Ela tem princípio aqui, honra teu pai e a tua mãe. E se você honrar, a palavra honrar significa respeitar. Respeita eles. Mas o meu pai não deve respeito porque ele não faz o que eu acho que deveria fazer. Mas ele é teu pai. Respeita ele. Honra o teu pai e tua mãe. E aí tem uma promessa. Eu vou fazer com que os seus dias, eles virem mais dias. Eles se prolonguem. E não vai se prolongar por prolongar. Eles vão bem. Se Deus prolonga o dia de quem honra o pai e a mãe, o que acontece com quem não honra o pai e a mãe? Encurta. É princípio. Isso é básico. Você não precisa... Irmão, eu já fui no monte. Eu faço campanha. Mas, irmão, você não precisa de campanha para receber essa vitória. Você só precisa obedecer. E o problema, irmão, é que quem não segue princípio básico, ele vira mendigo de milagre. Escuta essa. Mendigo do milagre, irmão. Mendigo. Toda hora ele precisa de um milagre. Toda hora. Porque ele não faz um básico. Sim, irmão. E o problema está porque a gente não quer ser mudado. A gente quer anjo, mas não quer Deus. Porque Deus confronta. Porque Deus mostra para o Renato que o Renato precisa melhorar. Pode ver que quando Paulo está orando, ele não está orando para anjo. Anjo, tira de mim esse espinho. Anjo, se ele pedisse para um anjo, talvez o anjo tirava. Mas sabe o que aconteceu na vida de Paulo? E havia outra situação. Mas como ele pediu para Deus, ele falou, Deus, tira esse espinho. Deus falou, já que você pediu para mim, eu vou te ensinar. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Aí quem tem Deus e deixa-se aprender, porque você aprender é uma qualidade
de quem tem interesse. Nem todo mundo quer. Por isso que Paulo aos Filipenses vai dizer, eu aprendi a contentar, eu aprendi. Ou seja, eu me dei no dever e no direito de aprender. Se eu não quisesse, eu também não aprendia. Aí Paulo aprendeu. E aí quando chega no final dos versículos, do 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer assim, agora eu aprendi. Sabe o que eu aprendi? Que quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Aleluia, Jesus. Quantos aqui são profetas de Deus essa noite? Dá a mão para quem está do teu lado aí, só se você puder. Se não puder, não precisa dar. Mas se for alguma questão, já peça perdão. Fala assim para quem está do teu lado. Não desista do que Deus quer que você persista. Diga assim, Deus não tem prazer em quem recua. Diga assim, quando a adversidade bater, se você fraquejar, a tua força, ela fica pequena. Mas diga assim, foi Deus que te chamou. É Deus que te capacita. É Deus que vai colocar a palavra na tua boca. É Deus que vai usar as tuas características. Diga assim, deixa Deus transformar a tua vida. Alamai, ovás. Deixa Deus transformar a tua vida. Deus quer que você cresça aonde Ele abrir a porta. Deuteronômio diz que você vai ser abençoado ao entrar. E também vai ser abençoado ao sair. Por que a gente entra bem e sai mal? Por quê? Aí Deuteronômio também vai falar, irmão, que a bênção alcançarão. Se ela alcança, ela vem aonde? Na frente ou atrás? Ela vem na frente ou atrás? Atrás. Sabe quando você sai correndo atrás e diz, espera eu. A bênção é assim. Olha como que Deus é misericordioso. Irmão. Você já imaginou a bênção? Me espera. Não corre não. É o que o texto fala. É o que o texto fala. E aí a palavra bênção, o que significa? Poder benéfico. Palavra benção. Então, quando você fala, Deus me abençoa, você está falando assim, Deus, use o teu poder para me beneficiar. E é por isso que Salomão vai dizer assim, a bênção do Senhor enriquece. Porque tem pessoas que pelo seu poder também podem me beneficiar. Sim. Você não chega para alguém e fala assim, me abençoa aí. Chega o jovem na cantina, me abençoa aí. Paga a coxinha, abençoa aí. Né? Você vê cincão no bolso da pessoa e fala assim, ele tem poder para me abençoar. Abençoa aí. Não tem essa questão? Jovem, né? Me abençoa aí. Mas daí o que Salomão vai dizer? Que a bênção do Senhor enriquece. Mas tem uma diferença do ser humano. Não acrescentadores. Aí Salmo 116, ele vai trocar a palavra bênção pelo próprio benefício. O que darei ao Senhor por todas as bênçãos? Ou pelos benefícios? Aí veja só. O texto de Deuteronômio 28 vai dizer assim, se ouvires o mandamento. Aí no final, a bênção te alcançarão. Então se a bênção alcança, ela vem aonde? E se eu preciso me atentar ao mandamento, ele está onde? Na frente. Então isso significa dizer que quando eu fico olhando para a bênção, eu viro a costa para quê? Para a palavra. E quando eu viro as costas para a palavra, a bênção corre de mim. Agora quando eu ouço a palavra, me atento à palavra, Deus faz com que a bênção me alcance. Aleluia, Jesus. É o contrário, irmão. É o contrário. É por isso que o texto vai dizer, irmão, que o soberbo, ele tenta avançar, mas Deus coloca a mão no peito e abate. Mas o humilde, ele tenta recuar, e a Bíblia diz que Deus empurra, ele dá graça. É o contrário, irmão. Aleluia. É o contrário. É o contrário. É só entender a palavra. Entendeu a palavra, irmão, a gente vive melhor. Sim, irmão, sim. Se você entender a palavra, a sua preocupação vai ser outra. Vai ser outra. Então, nesta noite, se eu puder te dar um conselho, clame a presença de Deus. E se eu puder te dar outro conselho,
Dê oportunidade e abra o coração para Deus transformar a sua maneira de pensar. Porque daqui para frente, a porta que Ele abrir, você vai permanecer. O relacionamento que você entrar, Deus vai te abençoar. Que daí eu vou falar uma outra coisa aqui muito séria, irmão. Eu até, de verdade, corto isso daí que eu vou falar, porque é até perigoso, né? Você já viu que tem pessoas, irmão, que Deus prepara uma pessoa na vida dela. E ela não sabe administrar a bênção que Deus preparou na vida dela. E depois, irmão, a pessoa passa o resto da vida quebrando a cabeça e reconhecendo que aquela outra pessoa era a bênção que Deus tinha preparado para ela. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, quando Deus te entregar algo, guarda, segura, não deixa o inimigo tomar. Isso é sério. Isso é muito sério. Sabe aquela porta, irmão, que Deus abriu e depois você vai ficar quebrando a cabeça e nunca mais você consegue uma porta daquela? E depois você fica só pensando assim, se eu tivesse ficado lá, fulano ficou e tá bem. Já viu essa comparação? Para tomar um remédio, com 43 anos você começa a tomar remédio. Fulano ficou e tá bem. Sabe aquela comparação? Fulano estudou comigo. E olha só, agora veja o que você fez e o que ele fez. Mas Renato, você está dizendo que é tarde? Eu estou falando que não. Deus é misericordioso, Ele está dando uma oportunidade nova hoje. Porque quando Deus fala é porque Ele quer mudar. Quando Deus fala é porque tem algo bom chegando na nossa vida. Quando Deus fala é porque tem coisas que Deus vai entregar, mas vai ter que ter da sua parte de cuidar. Então, segura o que Deus vai te entregar. E se Ele já te entregou, retenha. A Bíblia vai dizer assim, guarda o que tu tens. Só que para você guardar, você precisa reconhecer que você tem. Porque tem gente que não guarda porque não reconhece que tem. E depois que perder, vai dizer, eu tinha e não sabia. Então, guarda isso. Nós precisamos de Deus. De Deus. Porque Deus não somente muda a situação, mas Deus muda a gente. E quando Deus muda a gente, eu sempre estou vigiando para não acontecer a mesma situação. Agora, se eu não deixar Deus mudar a mim, as situações vão se repetindo. E vamos ser bem honestos, vai ficando cansativo o negócio. Mas nessa noite Deus quer dar um basta nessa situação. E Ele quer fazer o negócio crescer na nossa vida. Você crê nessa palavra? Deus abençoe e honra e glória para o Senhor Jesus.